Mulheres, negros e jovens ainda representam mais da metade da população desempregada. É o que apontam as pesquisas realizadas pelo DIEESE entre 2008 e 2011. A desigualdade como um todo foi um dos temas abordados na Conferência Macro-Regional do Trabalho Decente, realizada pela Secretaria do Trabalho do Paraná nesta sexta-feira na Faculdade de Pato Branco. A abertura oficial contou com a presença do secretário Luiz Cláudio Romanelli, do prefeito Roberto Viganò, do deputado estadual Agostinho Zucchi, do vereador William Machado, que representou o Legislativo, entre outros convidados. O secretário Romanelli explicou que a conferência inaugura uma discussão no mundo do trabalho e espera que o debate seja muito rico, salientando que o evento é tripartite, lógica moderna preconizada pela Organização Internacional do Trabalho. Da OIT, da qual o Brasil é signatário, que envolve liberdade sindical, que envolve o combate ao trabalho escravo ou de situações análogas de escravo, a erradicação do trabalho infantil, envolve de forma bem estruturada esse diálogo social que é necessário, muito necessário, de ser implementado no mundo do trabalho, até para modernizar estas relações, né? Então nós temos, na verdade, uma chance muito importante de poder também identificar os temas que são regionais, ou seja, muito pontuais, muito próprios das questões que são enfrentadas na região. Aqui mesmo eu sei que em Pato Branco, na região, o setor da indústria, ele precisa ser modernizado, precisa de máquinas novas, ou seja, nós temos, tudo isso faz parte de um amplo espectro que nós estamos trabalhando nessas conferências, né? A palestra Trabalho Decente foi proferida pelo professor José de Oliveira Martins, mestre em Economia e especialista em Desenvolvimento Econômico. De acordo com o professor, o trabalho decente, pela própria expressão, ele tem um cunho bastante ideológico. É ideológico porque, quando se fala em trabalho decente, algumas práticas não são razoáveis. Então, explica Martins, o que se espera é um emprego para todos. Gerar emprego é uma forma de trabalho decente, afirmou. O trabalho decente, já pela própria expressão, ele tem um cunho bastante ideológico. Por que ele é ideológico? Porque quando você fala de trabalho decente, significa que algumas práticas não são razoáveis para o mundo do trabalho. Então, o que se espera? Primeiro, que tenha emprego para todos, porque o emprego é a dignidade do ser humano. Então, promover, gerar emprego é uma forma de você estar propiciando o trabalho decente para jovens, negros e mulheres. Por sua vez, não basta gerar emprego, porque nós estamos vendo que a economia brasileira está crescendo. Hoje você tem falta de trabalhadores no mercado de trabalho. A questão é, que qualidade tem esse trabalho? Qual é a remuneração desse trabalho? Porque, como você sabe, tem aquela concepção do exército de reserva, ou seja, para cada vaga que se abre, existem alguns trabalhadores esperando por essa vaga. Muitos empresários até se dão o direito de dizer, não, eu vou pagar um valor até menor do que se estabelece um piso. Então, um trabalho decente significa remuneração justa, um trabalho decente significa um bom deslocamento desse trabalhador da sua residência até o local de trabalho, significa saúde e segurança no local de trabalho, as condições que são dadas para esse trabalho, elas têm que ser dignas. Outra coisa, questão de remuneração, a discriminação que existe no mercado de trabalho. Mulheres ganhando menos do que os homens fazendo a mesma função. Negros ganhando menos do que os brancos fazendo a mesma função. E isso às vezes chega a situações de até metade do que um branco ganha um negro. Então essas questões nós precisamos discutir. E também, por último, você precisa, para ter trabalho decente, você tem que ter um diálogo com a sociedade. Trabalhadores, empregadores e setor público têm que sentar à mesa para decidir aonde que nós queremos e de que forma queremos gerar empregos com decência. Como estão as políticas públicas voltadas ao trabalho decente no Paraná? No Paraná, nós temos a seguinte situação. Primeiro, existe a Secretaria do Trabalho, Emprego e Economia Solidária, que está desencadeando, junto com os trabalhadores e empregadores, estas conferências. A partir dessa conferência, nós vamos ter uma agenda. O que significa essa agenda? Nós estamos hoje aqui em Pato Branco, Francisco Beltrão, e levantaremos aqui quais são as realidades do mundo do trabalho daqui. Essas realidades certamente levarão para a pauta, para a agenda do trabalho decente do Estado do Paraná, e a partir dali nós vamos ter muitos programas, muitas ações que vão efetivamente conduzir o Estado do Paraná para um trabalho decente. Hoje, se você perguntar, o Paraná tem trabalho decente? Nós vamos dizer, existem estatísticas que comprovam em cada região em situações muito complicadas, né? Questão de trabalho análogo ao trabalho escravo. É muito difícil de você ver, porque elas estão muito nos grotões das regiões rurais, né? Trabalho infantil. Existem crianças no mercado de trabalho. Então nós precisamos identificar, nós precisamos
corrigir esses equívocos para que a gente tenha uma sociedade mais digna, né? Eu entendo que deveríamos estar discutindo nesse momento, pelo histórico do Brasil, das relações do trabalho, o aperfeiçoamento, disse o vereador William, mas, a seu ver, ainda falta muito para dizer que o trabalho é um meio de ascensão, de formação e cidadania. Perfeitamente. Eu entendo que deveríamos de estar discutindo nesse momento pelo histórico do Brasil, o histórico de fortalecimento das relações de trabalho, o aperfeiçoamento relativo a isso. Mas ainda falta muito para que se considere, primeiro, a figura do trabalho como um meio de ascensão e formação de cidadania. Então, o que nós temos hoje, infelizmente, em regiões um pouco mais desassistidas dos grandes centros, ainda é um modelo do trabalho da época do imperialismo, né, da escravidão. Então, eu entendo que essas relações, todo o fortalecimento da categoria, porque o capital só se desenvolve com uma boa força de trabalho, com uma boa qualificação do trabalho. E eu acho que o Brasil, nessa expansão econômica, mesmo que momentânea, tem todas as condições de partir para uma política pública de qualificação e responsabilidade do trabalho sob todos os pontos de vista.